Consegue me ouvir agora ou não? Estamos conseguindo, agora sim. Maravilha. Grande prazer estar aqui com vocês, passando um pouquinho da nossa experiência, da nossa prática aqui do dia a dia no consultório, tanto de ortopedia quanto medicina do esporte. Maravilha, né? Falar de esporte é sempre bom, né? Muito bom por conta aí é saudável acima de tudo, né? Traz diversos benefícios. Em compensação, existe um desgaste muito grande, né, doutor? E, enfim, algumas pessoas têm até um pouco de susceptibilidade, né, para alguns tipos de lesões, né? Enfim, aí tem várias aspectos, né, que devem ser abordados justamente nisso, né? Enfim, qual a avaliação que o senhor faz, né, hoje, atualmente, né, com muita tecnologia, muita informação também, a própria medicina, como isso tem se desenvolvido, doutor, em termos de lesões, né, principalmente em atletas? Hoje a gente até testes genéticos, Adalberto, para a gente saber a probabilidade de um paciente, um atleta, desenvolver determinada lesão. Isso, é claro, não é para todos, mas já num exame físico a gente já pode observar, né, algumas limitações, algumas deformidades que esse paciente pode apresentar, como num joelho, num quadril, e dessa forma a gente traçar uma melhor orientação para determinado esporte. Então, um paciente com um problema no joelho, por exemplo, uma artrose no joelho, uma deformidade do joelho, eu não vou estar orientando ele a fazer provas de longa distância, né, maratonas, meia maratonas. Então, por isso que é muito importante uma avaliação inicial média para a gente determinar um objetivo e fazer com que esse objetivo seja o mais plausível e com menor risco de lesões. Por isso que é importante, né? Tipo, o paciente, como você disse, é muito interessante estar praticando atividade física. A gente sabe que o hábito regular de atividade física melhora a parte metabólica, então melhora a sua função hormonal, melhora a sua função cardiorrespiratória, até a parte mental, né? Hoje existem muitos trabalhos que mostram que a saúde mental também tem muito a ver com o estilo de vida, e o esporte está inserido nesse contexto, mas é importante a gente tomar cuidado, não fazer de qualquer jeito, não fazer de forma aleatória. Com isso, a gente ganha uma sobrevida dentro do esporte e uma longevidade. E menos dor também, né, doutor? E menos E a dor, menos dor. gente observa em grande, né, em grande quantidade, eventos, né, cada vez mais, principalmente em corridas, né, e muita gente se empolgando, né, indo para praticar. E o senhor falou aí dessa questão, né, de ir ao médico antes de ir e partir, né, para uma competição, e nem também só uma competição, uma participação, ela já vale alguma coisa, né? Com uma possibilidade de a pessoa não estar ali, digamos, bem acostumada, né? De ter algum tipo de lesão. Mas, enfim, quais as recomendações justamente para essas pessoas que estão iniciando, né? Digamos, em uma atividade esportiva mais pesada, né? Primeiro é evitar danos, né? Então, nós não sabemos, a olho nu, se esse paciente tem uma predisposição genética a ter uma cardiopatia, ter um evento que pode até vir a ser fatal, né? Então, em toda a rotina de consultas no consultório de medicina e ortopedia e medicina do esporte, sempre é bom estar solicitando um eletro, ver se esse coração não tem nenhuma arritmia, nenhuma cardiomiopatia que possa fazer com que esse evento, que teoricamente seria saudável, possa vir a ser um evento fatal. A gente sempre fazer alguns testes de esforço e capacidade física, como uma bioimpedância, para ver a composição corporal desse paciente, ver o percentual de gordura, percentual de massa óssea, percentual de massa muscular, para que você adeque esse treino, esse volume, essa capacidade de treino, de acordo com o nível e aptidão física desse paciente. E, claro, sempre dirigir um programa estratégico para que esse paciente tenha o máximo de resultado com o máximo de segurança. Maravilha. Eu estou conversando aqui com o doutor Tiago, ele é ortopedista, especialista em medicina esportiva. Falando agora, doutor Tiago, falando justamente sobre essa demanda, né, que vocês têm diariamente, né, com essa chegada de pacientes, né? O que que se vê mais, o que que se observa mais de tipos de lesão? O joelho continua sendo aí o principal, enfim, ou tem outros? Aqui em São Luís, a gente teve, não só em São Luís, né, mas como todo o Brasil e mundo, esse aumento da procura pela corrida, né? Em São Luís, a gente vê dados oficiais
que há 5 anos atrás, mais de 50% da população começou a ter essa prática de corrida. Então, começamos a observar um número aumentado de lesões decorrentes à corrida. O joelho, sem sombra de dúvidas, é uma das articulações mais acometidas, né? No joelho, nós temos duas lesões bem comuns no joelho, que é acima da banda iliotibial, que é aquela dor na região lateral do joelho, e a tendinite patelar. Isso são lesões devido a sobrecargas mecânicas. E a gente observa bastante também, por um aumento de volume nos treinos, a corrida é um esporte muito bom, que melhora muito a capacidade física, mas às vezes a parte corporal, funcional do corpo não está adaptado para aquele aumento da capacidade respiratória. Então a pessoa começa a aumentar o volume de treinos e começa a sentir principalmente a região da perna, que nós chamamos de canelite, que o nome técnico é síndrome do estresse tibial. Então é muito comum também hoje lesões na perna, né, a canelite, alguns casos já chegando a vir com fratura por estresse, que é uma evolução dessa patologia não tratada, a pessoa acha que é só uma besteirinha, acha que vai melhorar, e aí quando passa em consulta médica, nós realizamos exames, raio-x e ressonância, e diagnosticamos uma fratura por estresse, e é um caso um pouco mais grave. E as lesões também em membros inferiores na parte dos pés, que são as fascites plantares e as tendinites do calcâneo. Essas são as lesões que hoje, devido ao boom da corrida, é o que nós mais observamos no nosso consultório ortopédico e medicina do esporte. Doutor, as questões relacionadas aos tendões, elas são muito também, né, sensíveis, né? Enfim, e é uma recuperação um pouco mais demorada, é preciso muita paciência, muita fisioterapia. Gostaria que o senhor falasse agora sobre a questão da fisioterapia, que é muito importante, e assim, vamos combinar, tem algumas pessoas que não seguem, digamos assim, à risca a fisioterapia por um período, enfim, acaba logo antes. Isso pode trazer diversos prejuízos, né? Perfeito. A pessoa não quer seguir o protocolo ideal para ele porque ele quer encurtar tempo. E tendões, como você disse, são áreas complicadas, porque o que são os tendões? São estruturas do nosso corpo que transformam energia mecânica em energia elástica. Então, por que nós conseguimos correr com grande capacidade resistiva? Por que a gente consegue fazer uma maratona? Um animal normal não consegue. Por quê? Porque nós temos alguns tendões e faces plantares que conseguem fazer essa distribuição de energia. Então, transforma energia mecânica em energia elástica. Com isso, se você não tem uma boa flexibilidade desses tendões, você começa a ter muito impacto naquela área. E o tendão, por que ele é branco? Porque é uma área de pouca vascularização. Quanto menos sangue chega numa estrutura, mais difícil é a sua recuperação. Então, por isso que tem aquele mito também, né, que tendinite não tem cura. Não é que não tem cura, tem cura sim, só que exige um trabalho multidisciplinar com médico, com fisioterapeuta e o próprio paciente entender que ele não vai sarar da noite para o dia. Ele precisa seguir aquele protocolo de reabilitação com treinos de equilíbrio, de fortalecimento, de propriocepção, de técnica no treino, para ele fazer um treino mais eficiente e com menos tensão naquele tendão, para que ele de fato recupere. Hoje existem também muitas tecnologias que nós utilizamos na clínica que interferem também positivamente nessa recuperação. Então, por exemplo, nós dispomos lá de terapias por onda de choque, que é um aparelho que emite ondas mecânicas de alta intensidade. O que essa onda faz? Ela estimula um processo que nós chamamos de angiogênese, que é chegar mais sangue nesse tendão, para que comece os nutrientes e os fatores de sinalização celulares chegarem naquele tendão, e com isso eu consigo antecipar a sua completa recuperação. Então, o paciente precisa ter um pouquinho de paciência. Doutor, para a gente finalizar, falar sobre o aspecto dor, que é muito importante também, né? E caso, né? Vários são os casos, né, de pessoas que gostam muito, amam o esporte e, ao sentirem algum tipo de dor, mesmo que não seja uma dor lancinante, continua praticando e vai só ao médico, né? Ou então para de fazer, pelo menos momentaneamente, quando a dor já no limite. Quais as recomendações justamente para questões relacionadas à dor? Enfim,
quando ela deve despertar para parar, ir ao médico e ver logo o que é, né, que está acontecendo. Sim. A dor aguda, nós dizemos que é um mecanismo de defesa e é bom para o nosso corpo, né? A dor é o que nos protege, evitar de lesões mais graves. Agora, se você não respeita a sua dor, como você disse, ela vai agravando e vai se tornando um caso mais grave e crônico. Então, qual que é a orientação? Se você sentir uma dor aguda de início abrupto, já procura o médico logo de cara, porque essa dor provavelmente é o que nós chamamos de lesões traumáticas, né? Você pode ter tido um estiramento muscular, você pode ter tido um entorse de ligamento, e se você não parar e procurar um médico, a tendência é piorar. Agora, existem as dores mais leves por sobrecarga, que é aquela dorzinha que você treinou um pouco a mais e começou a sentir. Se essa dorzinha persistir, o ideal é procurar um médico, para não virar de fato uma dor crônica. Agora, se você diminuir o seu nível de esforço, diminuir o seu treinamento, e essa dor passou, aí não, é uma dor provavelmente você fez um treino um pouco mais exacerbado, que seu corpo não estava preparado, você descansando um pouco mais, se alimentando um pouco mais, você conseguiu fazer com que o seu próprio corpo recupere. Eu costumo dizer que não existe nada melhor para tratar uma lesão, uma doença, do que o nosso próprio corpo. Então, a partir do momento que você diminuiu o seu volume de treino e descansou, teve um aporte nutricional correto, o seu próprio corpo fez o nosso papel. Então, essa é a nossa orientação. Se a dor persistir, claro, procura o médico, porque quanto mais cedo nós tratarmos uma lesão, maior a chance de eficiência no tratamento e você voltar a praticar seu esporte que você gosta, que você deseja. Maravilha, né? E continuar com a satisfação que o esporte dá para o nosso organismo, né? Não só fisicamente, como mentalmente. Acabei de conversar aqui com o doutor Tiago Menescal, ele é ortopedista especialista em medicina esportiva, falou com a gente aqui sobre lesões esportivas, entre outras coisas. Doutor Tiago, muito obrigado pelas suas informações, tá? Obrigado você, Adalberto, pela oportunidade. E nossa clínica está aberta. A gente gosta muito, né, desse estilo de vida. A gente entende que o esporte é fundamental para você diminuir risco de doença, ter uma longevidade e ter uma saúde mental e um equilíbrio físico. Então, quem nos procurar vai ser muito bem atendido. Posso deixar o Instagram aqui nosso, Adalberto? Claro, O meu é fica à vontade. Dr. Menescal e o da clínica é Clínica Performe. Então, um grande abraço a todos, ouvintes da Universidade FM. Maravilha, muito obrigado, um bom dia, uma ótima semana. E esse foi Obrigado, o Roberto. Jornal Rádio Universidade desta segunda-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. Eu e Mara Nogueira aqui com você, né? E agora ela continua agora com a sessão das 8, começando a semana para cima, muita música boa, Mara Nogueira. Até amanhã. ZYC 626.